Entender a forma que a filosofia de uma época influenciava um aspecto da vida das pessoas. Por exemplo, como, a partir da filosofia predominante de um período, eu posso ou consigo entender as dinâmicas econômicas do mesmo período. Então, essa pergunta ela é bem mais histórica, né? Ela se preocupa mais em entender o período numa perspectiva mais histórica do que filosófica em si. Mas uma coisa importante de lembrar é a influência, né, da filosofia, ainda hoje, em qualquer época, ou no pensamento humano, em qualquer área da vida, né? E nesse sentido, portanto, seja no período medieval, qualquer outro período, a filosofia ela vai ter sua importância, né, de pensamento, de discussão. A economia, diferente do que pensariam os marxistas, ela não tem essa mesma predominância, mas ela, claro, está presente na própria vida da existência humana. Então, nesse sentido, na discussão de Anselmo, nos tempos ali da medieval, de como viviam, né, nas universidades, etc. Então você tem algumas dinâmicas, até mesmo, por exemplo, na ideia de estudar, né? Isso a gente sabe que nem todos estavam habilitados para ir à universidade, para estudar. Isso era uma coisa muito específica para o clérigo, né, para pessoas mais ligadas à própria universidade, inclusive Abelardo, né, que foi citado por Dutti, é alguém que era professor de uma universidade, e como professor da universidade, ele tinha que ter também os seus uh, a sua vida eclesiástica, e como tal, ele tinha de ser uma pessoa que não podia casar. Esqueci a palavra agora. O que não pode casar, como é o nome? Celibatário, vem agora. Isso. Ele tinha que ser celibatário. Aí vem todo o problema dele ter se apaixonado lá, e as cartas de amor, e tem toda uma história de Abelardo e de sua aluna, filósofa, também. E aí tem toda uma discussão feminista hoje de que ela talvez fosse a filósofa, até mesmo em relação aos trabalhos dele, etc. Enfim, mas isso é uma discussão que não dá muito para a gente ir atrás. Mas o ponto é esse: existia, claro, uma influência econômica também, né? Na economia também, em relação à própria aqueles que poderiam discutir, aqueles que poderiam ler, aqueles que poderiam, então, viver essa vida. Mas isso não era uma preocupação, não, viu? Hoje, a gente vive especialmente em Brasil, está numa sociedade muito tecnicista. A ideia de que se você não tem universidade, você não é uma pessoa assim que não tem valor, né? Você não se formou, por quê e tal? Mas nesse período, se você trabalhasse, se fosse um artesão e você conseguisse pagar suas contas e ter lá a sua vida, isso não era nem um pouco importante, não. Ah, então, vai depender muito mesmo da cultura de uma sociedade. A gente também não pode impor a nossa estrutura social para o tempo lá e fazer um julgamento, né? Não, as pessoas não tinham acesso e, portanto, eles eram menos dignos ou coisa do tipo. Uma coisa da reforma protestante é leitura, né? Porque aí esse é um pressuposto reformado que todos devem ler por si mesmos a palavra de Deus. E aí sim, mas não necessariamente eles precisam ser graduados, mas eles precisam pelo menos ter condições de fazer e entender as Sagradas Escrituras.